Amém, gente. É a nossa terceira aula, né, de amartiologia. Só que antes de a gente entrar no tema desta aula, especificamente, que são as consequências do pecado, a gente só vai encerrar dois tópicos que ficaram pendentes da aula anterior. Nós vamos começar falando sobre ideias equivocadas sobre o pecado, tá? Tem algumas ideias equivocadas aí sobre o pecado. Alguma delas. Primeiro, ateísmo. Para o ateu, não existe pecado, até porque não existe Deus na concepção dele. E a gente sabe que pecado só é pecado porque transgride uma lei de Deus. Só que isso é um grande tiro no pé, né? Porque isso, na verdade, só incentiva a imoralidade. Vamos ler esses dois versículos aí, ó. Provérbios 16, versículo 6. Pode ler. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal pelo temor do Senhor. O que nos faz ter um pingo de juízo para não fazer coisas erradas é o temor que nós temos a Deus. Nem a lei humana nos intimida tanto assim, ainda mais no nosso país. Agora, saber que temos um Deus que vamos prestar conta, isso de certa forma intimida alguém que tem um juízo, um pouquinho de juízo. Outro versículo, Salmo 14, versículos 1 e 2. Pode ler. Disseram os necios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Só até aí tá bom. Ou seja, para a pessoa dizer que não há Deus, é um nécio, né? Uma pessoa louca. E aí, mas qual é o grande perigo da pessoa negar a existência de Deus? Aí diz, ó, tem-se corrompido e fazem-se abomináveis. Isso não quer dizer, evidentemente, que todo ateu seja uma pessoa promíscua, perversa e tudo mais. Não é isso. Na verdade, tem até muito ateu que tem uma vida bem mais regrada do que muita pessoa religiosa. Só que é fato que se você tira a existência de Deus do senso comum, as pessoas ficam desenfreadas, né? As pessoas vão fazer o que bem entendem sem temor das consequências. Então, essa concepção sobre o pecado, ela é bastante perigosa. Assim, o ateu não existe Deus, mas eles têm a noção de que algo é errado. Não faz isso porque é errado, mas não tem mínima consciência de que é errado, não só porque fere leis humanas, principalmente porque fere leis de Deus, mas para eles só porque fere leis humanas. Só que a questão de ferir uma lei humana é muito relativo, porque tem coisas que são proibidas aqui e não são proibidas em outro lugar. Então, o ateu, ele não tem exatamente um padrão de moral que seja seguro. Porque se ele se baseia na lei, bom, a lei muda de lugar para lugar e muda de época para época. O conceito de certo ou errado, de acordo com as leis humanas, muda. Já houve um momento em que, por exemplo, pena de morte. É certo ou errado aplicar a pena de morte? Depende do lugar e da época. Se a gente, olhando pela lógica do ateu. Porque aqui não tem pena de morte oficial. Em outros países tem. Em alguns países já houve pena de morte, agora não tem. Ou seja, com tanta mudança assim, o ateu ele não tem uma forma de dizer se é certo ou errado. O cristão tem. O cristão ele pode afirmar que uma determinada coisa é certa ou errada, independente da época ou do lugar. Porque nós temos um Deus que nos revela a sua vontade na palavra. O ateu não tem. O ateu não tem um padrão moral, né? Outra ideia equivocada sobre o pecado é o do evolucionismo, porque já que, segundo o evolucionista, o ser humano é produto de uma evolução, eles entendem que os nossos comportamentos, na verdade, vamos dizer assim, a herança que nos foi deixada pela nossa animalidade primitiva, vamos dizer assim, né? Já que nós somos produto de evolução, nós apenas temos os instintos animais, temos o comportamento animal de alguém que é um pouco mais evoluído, mas ainda tem as suas raízes selvagens, vamos dizer assim. Só que na Bíblia existe uma diferença muito grande entre a ética do ser humano e a ética dos animais.
Lê esse versículo aí, ó. Salmo 32, versículo 9. Não sejais como um cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Ou seja, o próprio Salmo diz que nós não devemos ser como os animais. Isso indica o quê? Que nós temos um nível de razão e de consciência mais elevado. Então, os animais, por exemplo, eles não são culpados diante de Deus quando eles matam um outro para se alimentar, por exemplo. Nós vamos ter que prestar conta a Deus quanto ao assassinato, quanto ao homicídio, né? São coisas que a gente vai precisar prestar conta, já que temos senso moral. Outro equívoco, outra ideia equivocada sobre pecado. Isso aqui também é muito importante, né? É o determinismo. Determinismo. O que é o determinismo? É a ideia de que o ser humano ele faz aquilo que, na verdade, ele está condicionado a fazer. Como se a pessoa não tivesse uma escolha, um arbítrio livre. O ser humano age de acordo com alguns fatores que determinam o comportamento dele. Exemplo, tem gente que pensa que o ser humano ele é simplesmente produto do meio. Então, por exemplo, se o camarada nasce aqui numa favela e se torna um marginal, na cabeça de algumas pessoas, ele só se tornou um marginal porque estava num meio que o induziu aquilo. Aí quando você argumenta dessa forma, fica a impressão de que o marginal ele é uma vítima, né? Ele só nasceu no lugar errado. Se ele nascesse lá na Zona Sul, ele ia ser bonzinho, trabalhador, honesto. Ele só virou marginal porque nasceu na comunidade. Tem outros que pensam que o que determina é tipo o núcleo familiar. Ah, aquela pessoa ali é desse jeito porque os pais são assim, porque a família é assim, porque a educação que recebeu foi assim, um assado. O que acontece? De fato, todos nós sofremos influências daquilo que nos cerca. Mas, em última instância, a pessoa faz aquilo que ela quer fazer. Nós sofremos influências, mas as influências externas não determinam o nosso comportamento. No final da história, você age porque você quer agir. Versículos, por exemplo, Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio e Romanos, né? Deixa eu pegar aqui. Pode ler, Deuteronômio 30, 19. O céu e a terra, hoje eu testemunha contra ti, e tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivais tu e a tua semente. Você tem uma ordem, escolhe. Você vai ser influenciado a fazer escolhas erradas, mas você tem, no final, que tomar uma decisão pessoal. Romanos 14, 12. Pode ler aí também. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai poder chegar no juízo e falar assim, eu virei marginal, porque você sabe, né? Nasci numa comunidade, numa favela, não tinha outra perspectiva, não tinha outro futuro, não tinha outra opção. Aí quando você argumentar isso, Deus vai mostrar uma outra pessoa que também nasceu na mesma rua que você e tomou um destino diferente. O que prova que, ainda que você tenha sofrido influência, no final você toma a sua decisão, você escolhe, tá? Então essa é uma outra ideia equivocada sobre pecado. Quarta ideia errada sobre pecado: hedonismo. Hedonismo. O que é o hedonismo? Alguém já tinha ouvido falar, gente, isso aí? Hedonismo? Hedonismo é uma antiga filosofia grega que ensina que o que importa é o prazer. É o prazer. Então não importa o que você faz. Se te dá prazer, não tem problema, tá? Você pode fazer. O que importa é a busca pelo prazer, é a busca pela satisfação. É tipo aquela filosofia da internet. Faça o que te faz feliz. Se te faz feliz, não é errado, né?
Não depende, independente do que aconteça, se te faz feliz, não é errado. Ou seja, é a ideia de que você pode fazer aquilo que bem entende, simplesmente para buscar o prazer pessoal. Só que essa filosofia também é muito perigosa. Por quê? Vamos ver esses dois versículos aí, ó. Provérbios 14, versículo 12. Calma aí. Provérbios 14, versículo 12. Pode ler. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Ou seja, tem coisa que parece boa até você sofrer as consequências. Então não vale a pena você agir só pelo prazer, porque o prazer é momentâneo. As consequências podem ser permanentes. Outro versículo, ó, Eclesiastes 2, versículo 1. Pode ler. Disse eu no meu coração, ora vem de teu valente com alegria. Portanto, gozo o prazer, mas este também isso é a vaidade. É da vaidade, ou seja, era algo passageiro. O que isso indica, gente? Que essa filosofia do se te faz feliz não é errado, isso é um grande perigo. Porque o assassino, por exemplo, ele pode dizer que ele é feliz matando alguém, né? O adúltero pode dizer que ele é feliz se relacionando com várias mulheres. A pessoa que se guia pelo prazer pessoal não está nem aí para a dor que ela causa a uma outra pessoa. Sem contar na dor que ela pode causar a si mesma. Porque eu posso fazer algo, como eu disse há pouco, que me dá um prazer naquele momento e daqui a pouco vai me dar uma dor terrível. Por isso que essa filosofia do se te faz feliz não é errado, não é uma ideia adequada, não é uma filosofia adequada de vida. Às vezes a gente não usa essa expressão, mas a gente usa outras semelhantes, que querem no final dizer a mesma coisa. Do tipo, vou citar um exemplo aleatório. Imagina a pessoa que vai escolher uma igreja para congregar. Ela precisa escolher uma igreja para frequentar. Aí recebe o seguinte conselho. Olha, fica na igreja onde você se sente bem. Bom, essa filosofia, aparentemente, não tem problema nenhum, né? Até porque é muito conveniente eu ficar numa igreja onde eu me sinto bem. Só que será que é esse o critério adequado para eu escolher uma igreja onde eu vou congregar? Simplesmente eu estar onde eu me sinto bem? Bom, isso é bastante perigoso. Eu posso estar numa igreja que ensina falsas doutrinas, tem um falso profeta, um falso pastor, que é uma confusão danada, mas eu estou me sentindo bem, né? E aí? É ali o lugar adequado para eu ficar? Só porque eu estou me sentindo bem? Quando a gente toma uma decisão, seja ministerial, eclesiástica, não é esse o critério que o cristão determina. O cristão ele precisa se guiar não por aquilo que me agrada, mas sim aquilo que agrada a Deus. Eu tenho que estar onde Deus quer que eu esteja. Ainda que estar ali não me dê o prazer que eu queira, não me dê a satisfação que eu queira. Isso é vida cristã. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Porque se está pensando que você vai ter uma vida com Cristo e vai satisfazer as tuas vontades, ou seja, você vai fazer o que você gosta, você vai estar onde você se sente bem, você vai fazer o que te faz se sentir bem. Se você está pensando que o evangelho está preocupado com a tua satisfação, você não entendeu o que é o evangelho. O evangelho propõe desconfortos. O evangelho propõe você fazer aquilo que você não está afim de fazer e deixar de fazer aquilo que você está louco para fazer. Mas isso é evangelho, é renúncia, tá? Então eu não posso me guiar dessa ideia de o que importa é eu estar me sentindo bem. Não. Eu posso estar me sentindo bem na sujeira. Gente que é suja se sente bem na sujeira. Gente que é imunda se sente bem na imundície. Não é esse o critério. Eu tenho que procurar saber o que de fato Deus quer para a minha vida. Tá? Outra ideia equivocada sobre pecado. Pandemonismo. Pandemonismo. O que é o pandemonismo? É dizer que tudo é demônio. É colocar a culpa no demônio para tudo.
A gente já comentou sobre isso aqui na aula de angelologia, né? Que é aquela ideia de a gente pensar que se a pessoa, por exemplo, se prostitui, ela tem um espírito de prostituição. Aí na cabeça de algumas pessoas, esse espírito é um demônio que está ali dentro do corpo dela, que está fazendo ela se prostituir. Né? Não é isso. Na Bíblia, quando se usa essa expressão espírito de, aí relaciona algum pecado, tem a ver com o espírito da própria pessoa. A pessoa é corpo, alma e espírito. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, mentirosa, eu posso dizer que eu tenho espírito de mentira. Não um demônio que está dentro de mim me fazendo mentir, mas o meu espírito humano é mentiroso. Então, a Bíblia usa muito essa expressão, tanto para qualidades quanto para defeitos. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Ó. Deixa eu pegar esses versículos aqui. Ó. Observa. Números, capítulo 5, versículo 14. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado. O camarada está com ciúme da mulher. É disso que o texto fala. Aí diz ali que o espírito de ciúme veio sobre ele. Significa o quê? Que ele estava numa boa, tranquilo, aí de repente veio um capeta ciumento, entrou nele, falou no ouvido, lá, ela tá com a roupa indecente, vai lá perturbar o juízo dela. Ó, tá vendo aquele rapaz ali que tá falando com ela? Vai lá afastar os dois. Será que tem um demônio, um capeta que vai lá entrar no cara ciumento para induzi-lo a isso? Não. Quando o texto fala aqui que o espírito de ciúme vem sobre a pessoa, é uma linguagem figurada, no sentido de o rapaz ficou enciumado. Ele ficou dominado pelo ciúme. Então, quando ele está dominado pelo ciúme, se diz que o espírito dele, humano, está com ciúme. Espírito de ciúme. Tá? Olha um outro exemplo. Isaías 14, versículo 12. Essa tradução aqui não ajuda muito, mas literalmente, onde vocês estão vendo perverso espírito, é tipo espírito de perversidade, né? Aí diz aqui, ó, o Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra. É no sentido de que Deus permitiu que a perversidade humana aumentasse e multiplicasse. Mas eu vou citar um outro exemplo. Oséias 5,4. Isso aí ajuda, pode ler. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. O que é esse espírito da prostituição aí? É um capeta prostituto que entrou nas pessoas, né? Não, isso as pessoas dessa época aqui do profeta Oséias estavam se prostituindo. E aqui é uma prostituição mais, inclusive, religiosa, né? No sentido de estar adorando a falsos deuses. E aí o que o texto fala? O espírito da prostituição está no meio deles. Ou seja, as pessoas estavam dominadas por essa inclinação carnal à prostituição. Tá? Por que a gente está chamando a atenção disso? Porque prostituição, entre outras coisas, é obra da carne. Lembra desse versículo, né, de Gálatas 5,19. A gente vai ver até alguma coisa daqui a pouquinho específica. A gente também fala espírito do homossexualismo, né? Pois é. Então, não tem um demônio ali que está fazendo a pessoa se tornar homossexual, não. Ele é homossexual porque quer. É o pecado. Evidentemente, qual é o trabalho do demônio? É tentar armar ciladas, facilitar, né? O demônio entende qual é a fraqueza da pessoa, e em cima daquela fraqueza o demônio arma as suas ciladas. Cada um tem a sua fraqueza. E as fraquezas não são iguais para todos. Cada um tem a sua. Então o demônio, se ele tem liberdade de atuar na vida de alguém, ele analisa aquela pessoa. Qual é a fraqueza dela? A fraqueza dessa pessoa é o quê? É dinheiro? Ele gosta de dinheiro, né? Então eu vou armar ciladas para ele pecar naquilo que tem a ver com dinheiro. Aí vai entrar a avareza, a ganância. Aí quais são as ciladas que ele vai armar? Pode armar jogos para ele se viciar. Vai armar, sei lá, de
amigos que vão tentar convidá-lo para ele praticar algum crime, para ele poder desviar alguma coisa. Ou então ele não é desse que apronta na pista. Mas lá na empresa, o demônio vai observar que tem uma forma de ele conseguir um dinheirinho ali, né, por debaixo do pano. Então o que o demônio vai fazer? Criar a situação para que o camarada se corrompa, seja desonesto. Ou seja, o demônio ele não coloca o pecado na pessoa. O demônio usa o pecado que está na pessoa. Está aqui, na minha carne. Por isso que eu falei aqui, ó. É os desejos da nossa carne. Gálatas 5,19, ó. As obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, e por aí vai. O demônio, então, ele vai atuar em cima da fraqueza daquela pessoa. Olha um outro espírito. Miqueias 2,11. Pode ler aí. Se houver algum versículo seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Ou seja, observa aqui, ó, que siga o seu, ou seja, o da pessoa, espírito de falsidade. Então, se uma pessoa é falsa, a gente pode, na linguagem bíblica, a gente pode falar, essa pessoa tem espírito de falsidade. Não é porque tem um demônio ali fazendo ela ser falsa, não. É o caráter dela que é falso, tá? Isso também vale para qualidades. Por exemplo, se uma pessoa ela é muito mansa, o que a gente pode dizer? Leia aí, ó, Gálatas 6, versículo 1. Irmão, se algum homem chegar a ser repreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também Tentado. Ou seja, quem é manso tem espírito de mansidão. Tá, gente? Isso é só uma linguagem, uma forma bíblica de se expressar. Até porque, se todo pecado que a pessoa tem é porque tem um espírito demoníaco dentro dela, fazendo ela agir daquele jeito, o problema é muito fácil de resolver. A gente impõe as mãos, coloca o demônio para sair. Os demônios vão sair, vão levar junto os pecados que supostamente teriam trazidos. Mas não, está na carne da pessoa. O demônio pode até sair, mas a pessoa ainda vai ter inclinação carnal. Então, por exemplo, se um homossexual se converte, vamos supor que esse homossexual vem lá do espiritismo, lá da Umbanda, sei lá. Lá ele recebia entidades e tudo mais. Chegou aqui, oramos, colocamos o demônio para correr? Sim, o demônio vai embora. Mas não pense você que porque ele aceitou Jesus, já está totalmente livre dessas inclinações. Não. Ainda precisa ser tratado, tem que ser acompanhado, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que se aproximar, tem que ter sensibilidade para entender que a pessoa está num processo ainda de transformação. Perfeito. Não duvido que tem gente que faz isso, não. Eu não duvido, não. É porque tem aquela coisa, né? Quando o demônio sai, se voltar, tiver a casa vazia, volta com mais 7. Assim, tem gente que a pessoa, de fato, ela se entrega, né, ao domínio satânico, que fica naquela coisa ali de vem para a igreja expulsa o demônio, vai para o mundo, volta a receber tudo de novo, e aí o estado da pessoa vai piorando cada vez mais. Mas, enfim, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o demônio, ele instiga, ele tenta, mas ele não vai colocar nada ali na pessoa que já não seja da própria carne dela, tá? Então, o camarada, depois que foi lá pro terreiro, virou homossexual. Pode ter certeza que a inclinação para a homossexualidade já estava na carne. Ninguém é machão, aí só porque entrou numa religião agora vai se deitar com outro barbudo. Não vai. O camarada se sujeitar a isso, né? Para se sujeitar a isso é porque já havia alguma inclinação carnal para isso. O demônio apenas estimulou. E isso vale para qualquer outra prática, tá? Inclusive, já dei esse exemplo aqui, inclusive a feitiçaria. Feitiçaria parece uma coisa muito religiosa. Só que, por exemplo, feitiçaria na Bíblia, a palavra grega para feitiçaria é farmakeia. Farmakeia é da onde vem a nossa palavra farmácia.
Por quê? O que isso tem a ver com feitiçaria? Porque o feiticeiro, às vezes, usava drogas alucinógenas para entrar em transe. Então, esse interesse de entrar em transe está na nossa carne. Se a pessoa que é feiticeira religiosa vem para cá, a gente expulsa o demônio, beleza. Mas esse interesse dela de querer ter coisas metafísicas, sobrenaturais, ainda vai continuar. E se ela não experimentar aqui, ela vai procurar algum lugar, porque ela não vai se contentar com um culto em que só tem a palavra, a pregação, né, e o louvor. Não. Ela quer sentir um arrepio diferente, quer dar uns movimentos assim meio diferentes. Por quê? Porque ela quer o metafísico. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por fim, outra ideia equivocada sobre pecado também é a questão do legalismo. Legalismo. O que é o legalismo? Legalismo é aquela imposição de regras, de leis, que não tem fundamento bíblico, mas algumas igrejas impõem isso sobre a pessoa, e se a pessoa não for aderente àquilo, na cabeça dessas igrejas, desses pastores, a pessoa está em pecado. Não está em pecado. Pecado é quando você infringe uma lei divina. Não é quando você está inaderente a mandamentos de homem. Se fosse assim, Jesus seria um grande pecador, né? Porque na época dele, os fariseus também tentaram impor uma porção de coisas que ele não obedecia, não. Estava na lei dele, como curar no sábado, essas coisas. Nesse caso... na tradição oral. Porque os judeus, o que acontece? Eles tinham a lei de Moisés, escrita, e tinha a tradição oral. O que é tradição oral? Era aquilo que cada geração de judeu transmitia para as gerações seguintes. E aí, essa tradição, eles criaram várias regras que Moisés não havia determinado. Então, por exemplo, o sábado. O sábado, qual era a proibição? Não pode trabalhar, né? Tem que descansar no sábado. Só que a lei de Moisés não detalha, assim, com uma lista de tarefas, o que pode ou não pode. Aí a tradição oral tentou dar uma ajudinha, né? Inventou uma opção de coisa. Olha, não pode acender fogueira, não pode cozinhar, não pode, sei lá, desamarrar o bicho que está preso, não pode caminhar tantos quilômetros. Ou seja, eles foram inventando. Eu dei esse exemplo de não pode caminhar tantos quilômetros, porque até isso eles regulavam. Por isso que vocês vão ler na Bíblia essa expressão, jornada de um sábado. O que é jornada de um sábado? É o percurso que supostamente a pessoa podia andar no sábado. Porque se andasse mais do que isso, não estava descansando. Estava descumprindo a regra. Jesus não se preocupou em ser aderente a isso, não. Jesus, essas regrinhas bobas, mandamentos de homens, Jesus não se preocupou em obedecer, não. E olha esse versículo aqui que ele usou, ó. Marcos 7, versículo 7. Pode ler. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mandamentos de homens. E qual é o grande perigo dos mandamentos de homens? É que, às vezes, os mandamentos de homens contradizem os mandamentos de Deus. Porque, entendam, quando os mandamentos dos homens tentam apenas dar uma ajudinha, é errado, mas os efeitos não são tão graves. Agora, quando os homens inventam regras, que quando a gente compara com a Bíblia, os mandamentos bíblicos, essas regras entram em confronto, nós temos aí um problema. Um exemplo, eu já fui membro de uma igreja que não podia ter barba, né? Bigode podia, né? Barba que não podia. Aí na cabeça deles, tá com a barba, não é um obreiro digno de pregar. Não pode pregar, não pode pegar no microfone, não pode nem sentar no púlpito. O que aparentemente pode ser inofensivo, porque alguém pode dizer assim, Yuri, qual é o problema? Puxa, raspa a barba. Mas e se eu sou casado com uma mulher que me acha mais bonito de barba? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agradar o pastor ou tenho que agradar a minha esposa? Bom, biblicamente, o texto diz que o corpo do homem não é seu, é da mulher. E o da mulher não é dela, é do homem. Então eu tenho que estar com a aparência que agrada a minha esposa e vice-versa.
Por isso que eu estou dizendo, às vezes os mandamentos de homens nos colocam em conflito com os mandamentos de Deus. Nos mandamentos de Deus, eu tenho que estar de acordo com o que agrada a minha esposa. Aí, se eu entrar na pilha de que eu tenho que tirar a barba para ficar aqui de acordo com os costumes da igreja, tá arriscado um barbudo dar uma cantadinha na minha esposa, né? Olha o problema que me arruma, né? Então, o que é melhor? Por isso que mandamentos de homens são perigosos. Não é inofensivo, é perigoso. Existem mandamentos, existem doutrinas humanas que, assim, não interferem em nada. Verdade seria dita. Agora, tem outras que só instiga fofoca, contenda, hipocrisia, né? Se eu, por exemplo, baixo o decreto aqui, mulher só pode usar saia, não pode usar calça. Não pode. Na cabeça de quem estabelece essa regra, faz sentido. Agora, para quem tem que se submeter a isso, eu posso instigar uma hipocrisia. Por quê? Eu posso ter uma irmã na igreja. Ah, só pode ir de saia? Ah, tudo bem. Mas a saia vai ser aquela saia bem justa, bem colada no corpo, porque a proibição foi o quê? Que é pior do que uma calça. Ah, o pastor falou que pode saia. Se pode saia, olha a hipocrisia. Agora, se eu ensinar que o que o homem e a mulher devem fazer, se vestir com decência, com pudor, aí eu vou ter mais credibilidade para poder instruir. Olha, esse tipo de roupa fere decência. Não está adequado com o nosso pudor, com a nossa decência. Independente se é calça, se é saia, se é short. Por isso que é melhor ficar com os mandamentos bíblicos do que ficar se guiando por doutrinas humanas. Porque doutrinas humanas vêm e vão. Uma hora é pecado para eles. Passa um tempo, fazem uma reunião, decidem que não é mais pecado. Só que da época que era pecado, excluíram uma porção de gente da igreja, disciplinaram uma porção de gente da igreja, homens e mulheres de Deus, que eram muito usados por Deus, foram silenciados, aí os costumes mudaram, né? Ou seja, aquele prejuízo passado não volta, não. Eu sei que isso pode parecer chocante, mas a realidade é que a igreja já jogou muita gente no inferno, tá? A igreja já jogou muita gente no inferno. Por quê? Porque toda vez que a gente se permite ser tomado por esse espírito de farisaísmo, né, fariseu, um dos problemas do farisaísmo é jogar pessoas no inferno. Jesus falou sobre isso. Olha aqui, ó. É Mateus capítulo 23, versículo 15. Pode ler, por favor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um Prosélito. e depois o terdes feito, ou fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que Olha aí. O fariseu, ele percorre a terra inteira para fazer um prosélito. O prosélito é um novo convertido, tá? Ou seja, para converter uma alma. Aí quando essa alma entra na igreja do fariseu, se está pensando que ela vai melhorar, ela piora. O que o texto diz, se torna 2 vezes filho do inferno. Por quê? Porque a pessoa ela se torna religiosa, hipócrita, legalista, não tem mais amor no coração, só fica fiscalizando a vida dos outros, não tem um espírito perdoador, compassivo. O negócio é ficar olhando quem é que está andando de acordo com os costumes da igreja. Ou seja, eu só instigo, só crio uma pessoa hipócrita. Por isso o perigo. foi o que aconteceu comigo, né? Assim que aceitamos Jesus numa igreja, eu não quis fazer parte do grupo jovem porque eu ainda usava calça, né? Enfim. Aí me colocaram no grupo, não pode, não sei o que lá, de boa, você vai poder ficar vindo de calça. E eu trabalhava como promotora. E no domingo de tarde teve um ensaio. Eu saí do trabalho e fui direto para o ensaio de calça. Estou lá no grupo ensaiando, o pastor chegou. Ele foi me chamou e falou: pode para mim ensaiar porque você está de calça. A partir de hoje você não faz mais parte do grupo.
E assim, aí eu sentei lá no canto, o pessoal tudo ensaiando e o pessoal me chamando. Tita, vem, vem. Eu falei assim, não. Aí eu balançava essa cabeça e só chorava. Nossa. E quando eu cheguei em casa, eu voltava com aquilo, o Leandro falou, não vai, você quer? Eu falei, não, vamos sim. Nós vamos continuar. E não é isso que vai fazer eu sair da presença do Senhor. E fiquei lá, fiquei ainda por um tempo. Não, e tem os líderes do grupo que me colocaram perguntando, né? Por que tu não está cantando? Não sei o que lá. E eu falei, porque hoje eu falo, porque eu vi missão de causa. Pois é. Olha esse texto aí, ó, Colossenses 2, versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda as ordenanças como se vivesses no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseie, ou seja, é o legalismo, cheio de regra. Não pode isso, não pode aquilo outro. Versículo 22. As quais coisas todas perecem pelo uso. Olha aqui, ó, perecem pelo uso. Por que perecem pelo uso? Porque numa época aquilo ali pode fazer algum sentido, muda a época, acabou. Houve uma época que os obreiros tinham que vir para a igreja de chapéu, terno. Aí veio o aquecimento global, né? Que nós temos esse problema da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela foi fundada. Quem dera talvez a Assembleia fosse fundada por africanos, né? Ou por indígenas. Mas não, ela foi fundada por europeus. Aí vem 2 suecos, me para em Belém do Pará, um calor do cão, achar que o povo de lá tem que se vestir igual o pessoal se veste na Suécia. Com um terno, com aquela coisa, aquela indumentária toda apropriada para o frio. Só que aí olha o que o texto diz, versículo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Acho que isso aqui é muito interessante, né? Aparência de sabedoria. Porque quando você vê um crente bem alinhado aos costumes, parece, né, que tem ali uma aparência de bom crente. Porém, o que diz aqui, ó? Não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Não torna ninguém mais crente. O roupão aqui não torna ninguém mais crente. O coque aqui não torna ninguém mais crente. A saia lá no tornozelo não torna ninguém mais crente. Enfeita o pavão. Faz a pessoa parecer muito religiosa. Mas o... Pois é. Só vivia no roupão. Pois é. Por que, gente? Aquele pastor também do Baritola, ele não deixava usar nada, Coca-Cola, Pode. Aí eu tive essa palavra aí. Pois é. Futebol com ele lá. Lá no sítio dele jogava bola. A gente tudo de short, de tênis, chuteira, né? E eles tudo de calça comprida, descalço. Céu e inferno quando jogava bola. Crente versus desviado. O pior disso tudo assim, o povo é muito fácil de manipular, ser manipulado no momento em que você não conhece a palavra e vir alguém da autoridade da igreja e falar, ó, não pode isso. E você nem questionar o porquê Não pode. isso. Por exemplo, algo simples. Brinco, não pode brinco. Por que não pode brinco? Ninguém questiona. Você vai ficar naquela igreja porque, não, eu me sinto bem nessa igreja, então nessa igreja não pode brinco, tá bom, não pode brinco. Mas ninguém questiona. Às vezes, e as pessoas que questionam as coisas porque não está vendo, é taxada como encrenqueira, né? É que quer arrumar confusão, entendeu? Vai para outra igreja que pode, irmão. Aqui não pode. Você vai para outra igreja que pode. Quer dizer, são coisas assim, não tem explicações, as pessoas continuam ali. E aí torna uma hipocrisia, porque no momento que eu vou trabalhar, de repente, numa
área de limpeza. Eu não posso usar saia lá, eu vou usar aquele que fica lá. Ou seja, no trabalho eu uso, mas na igreja eu não uso. Então, quer dizer, você se torna duas pessoas. Mas se você não falou disso, você está vindo do trabalho, você pode ir em casa, tocar, porque você não está conseguindo. Pois é. Mas se a igreja não pode, você vai ter que ir em casa. Chega a Por casa, isso isso que faz sentido. Porque a vontade de Mas a gente aceita isso. Tem gente que se submete a isso, é o que ela quer dizer, né? Ou seja, a pessoa aceita. Questiona tanto a Deus, é que não questiona o pastor. Né? Aquele que levantar como ungido. Pois é. Eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência num ambiente assim, em que o pastor tinha um culto, era um culto de semana, e que parece que um cinegrafista, um repórter, alguma coisa assim, combinou com o pastor de que no dia do culto ele iria lá na igreja para fazer uma filmagem da igreja. E aquilo ali ia gerar tipo uma reportagem, algum canal de televisão, alguma coisa assim. Aí o que o pastor fez? No domingo, ele fez a seguinte divulgação. Gente, no dia tal, vai vir aqui uma equipe filmar o culto. Aí entra agora o que o pastor diz. Ele fala assim: eu quero todo mundo aqui na igreja. Não falte o culto desse dia. Aí ele usa esse argumento. O seu pastor está te dando essa ordem para você vir ao culto. Não tem essa de faculdade. Ele deu esse exemplo. Se tiver aula na faculdade, falta a aula da faculdade. Se tiver trabalho, saia um pouco mais cedo do seu trabalho, mas venha. Se você não vier, você vai estar em pecado. Que a Bíblia fala, foi esse o argumento. Porque a Bíblia fala que obedecei a vossos pastores. Então o seu pastor está te dando essa recomendação. Eu estava no púlpito. Isso no fim de semana. Chegou o dia do tal evento. Eu já ia para o culto mesmo. O que ele falou, deixou de falar, não faz diferença nenhuma para mim, porque naquele dia já era dia de ir para o culto. Mas naquele dia a igreja superlotou. Superlotou. Que era dia de semana, a igreja nunca ficava assim. Superlotou. O culto transcorreu. Aí o pessoal está esperando. Cadê o tal repórter chegar? Cadê o tal jornalista chegar? O culto transcorreu, veio a pregação, acabou a pregação, ninguém chegou lá. Ninguém. Camarada que prometeu não chegou. O tal pastor, com a maior vergonha, foi lá no final do culto e falou: olha, eu quero só... ele não pediu perdão à igreja. Ele só disse assim: eu lamento pelo que aconteceu, né? Porque a gente veio aqui na expectativa de que o rapaz viria para fazer a filmagem e tal, mas vocês podem ficar despreocupados que eu vou tirar satisfação com ele. Eu vou lá procurar saber o que aconteceu, porque ele não pode brincar com a gente assim. Ele disse que viria e não veio. Ele não honrou um compromisso com a gente. Então, vocês fiquem tranquilos que eu vou lá tirar satisfação com o rapaz. Em momento algum, ele refletiu sobre o abuso que foi ele constranger as pessoas a irem só para um culto, com a ameaça de que estaria em pecado, e para uma coisa, porque entenda, não era nem Santa Ceia, ainda que fosse Santa Ceia, mas nem Santa Ceia era. Eu estou dando um exemplo da Santa Ceia, porque Santa Ceia é aquela ordenança que, assim, só falta se for uma coisa muito, muito justificável. Mas é a principal reunião da igreja. Não era isso, não. Era só para aparecer na filmagem de um repórter. Ou seja, peca pelo abuso e peca pela soberba. Que no final, isso só externa o quê? Que o que queria era viver de aparência. Ele queria mostrar a igreja lotada para quê? Para na filmagem parecer uma igreja grande, uma igreja cheia, uma igreja abastada, né, de gente, e que não refletia a realidade da igreja. Aquele culto não tinha aquele número de pessoas. Aquele culto não é frequentado por aquele número de pessoas. Ou seja, prefere mostrar uma aparência do que mostrar a realidade. Qual é a realidade? A realidade não é essa. Qual é a vergonha que tem de mostrar que o culto não está tão cheio assim?
Problema nenhum. Jesus não prometeu estar presente só entre multidão. Se tiverem 2 ou 3 reunidos, já é suficiente. Só que o viver de aparência, por isso que esse meio religioso é isso, ele vive de aparência. Não é só roupa para eles aparência, tudo tem que ser aparência. O Facebook tem que ser uma aparência, o Instagram tem que ser uma aparência, ou seja, tudo tem que pintar um pavão bonito, mas nas reuniões dos bastidores é que você vê a podridão. Por isso que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de meio religioso. Legalismo. Outro ponto aí para a gente comentar rapidinho são as obras da carne. Gálatas 5,19. As obras da carne são manifestas. As quais são? Vou só dar uma breve explicação para cada uma, né? Prostituição. Prostituição é qualquer relação sexual ilícita, tá? Não é só o conceito de prostituição que temos hoje, de uma pessoa que vende o corpo, não é isso. Qualquer relação sexual fora do casamento é, na Bíblia, rotulado como prostituição. Depois de prostituição, tem aí impureza. O que é impureza? É a malícia. É aquela pessoa que, mesmo que ela não faça exatamente algo, mas ela tem um olhar malicioso, ela tem intenções maliciosas, nem sempre ela consegue concretizar as intenções. Mas quando você tem uma intenção maliciosa, isso já é pecaminoso. Outra obra da carne aí. Lascívia. O que é a lascívia? Lascívia vamos dizer assim, é o sinônimo de luxúria, de falta de domínio próprio na área sexual. É aquela pessoa incontinente, é aquela pessoa que só pensa nisso, toda hora que é isso, e não se contenta só com o parceiro, né? Por quê? Porque a pessoa, ela vive para isso. É o que mais ocupa a mente dela, é a falta de domínio. Relação sexual é muito bom, porém, se você vive só disso, toda hora, o teu prazer é só esse, casamento para você se resume só a isso, mesmo dentro do casamento isso pode ser algo lascivo. Por quê? Porque quem tem esse pensamento sexual muito aguçado, geralmente não se contenta só com o parceiro. Porque, evidentemente, nem sempre o parceiro vai estar disponível para aquela pessoa. Por isso que é um perigo. Sim. Oi? É Gálatas 5,19. Aí depois vem lascívia, versículo 20. Idolatria. Idolatria. Idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Quando você presta uma devoção exagerada a algo. E isso aqui não é só para ídolos religiosos, não. Tem gente que idolatra objetos, tem gente que idolatra time de futebol, tem gente que idolatra artista, cantores, dinheiro. Né? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro também é idolatria, a avareza. Então, quando a pessoa é muito apegada a algo, isso é idolatria, é obra da carne. Até pessoas também, sim. Amigos, né? Filhos, cônjuges. Nós temos que amar, não idolatrar. Que é uma diferença muito grande. Amar, a gente ama, a gente respeita, a gente cuida, mas a gente não coloca aquela pessoa num pedestal em que a gente confia a ela a nossa dependência, a nossa felicidade. Tem que tomar cuidado com isso. A gente só não vive sem Deus. Essa é a realidade. Ser humano pode decepcionar. Então toma cuidado quando você idolatra muito alguém, porque quando esse alguém falhar com você, isso vai te causar uma decepção muito grande. Por isso que idolatria é tão grave. Porque quando eu sou devoto a Deus, Deus não decepciona. Quando eu ponho a minha confiança no homem ou nos recursos humanos, em algum momento eu vou quebrar a cara. Feitiçaria, como eu disse há pouco, né? É a manipulação de coisas sobrenaturais. Isso aqui inclui busca de experiências alucinógenas também, né? Inimizade. A palavra inimizade aí é aquela hostilidade, aquele ranço. Sabe aquela implicância que a gente sente de alguém? A gente não, né? Que a gente aqui é tudo santo, tudo crente. Essas pessoas perdidas lá no mundo, né? Qualquer coisa passou na minha frente, eu quero lascar uma setinha. Pois é.
essa inimizade faz a pessoa soltar respostas atravessadas, já na intenção de magoar, de ferir. Inimizade é um sentimento muito ruim, porque faz a pessoa criar uma hostilidade contra a outra, que a outra pessoa pode até fazer algo bom, ela vai atribuir uma má intenção, né? O camarada chegou no culto, não fez nada. Aí o irmão que tem inimizade, lá, ocioso, desocupado, não ajuda em nada. Aí o irmão levanta para fazer alguma coisa. Aí a mesma pessoa, lá, quer aparecer, adora aparecer, né? Ou seja, é sentimento de inimizade. Você já cria uma implicância com aquela pessoa. Pois esse tipo de inimizade, veja bem, nossa carne produz essas coisas. Então, em algum momento, você pode acabar sentindo isso por alguém. É importante você reconhecer, você admitir na tua oração a Deus. É importante você ter uma conversa com Deus franca e falar assim, Deus, o senhor sabe que eu tenho um rancinho daquele ser humaninho ali. O senhor sabe também que aquele ser humaninho não ajuda muito, né? Aquele ser humaninho já me confere. Não ajuda. Mas Deus, e assim, eu já tive essa experiência de orar a Deus, pedindo para Deus tirar do meu coração esse sentimento assim de implicância para alguma pessoa, para algumas pessoas. E eu achei bem legal a experiência, porque de fato eu senti Deus limpar o meu coração a ponto de, num outro momento que eu revi a pessoa, eu já não tinha mais aquele olhar implicante. Eu comecei a pensar, não, cara, sabe, eu vou me aproximar daquela pessoa, vou puxar um assunto com ela, né? Vou tentar me aproximar. E aí é bacana quando você tira a inimizade do coração e se dá a chance de se aproximar daquela pessoa novamente. Aí você vê que aquela pessoa, cara, às vezes é uma pessoa boa, é uma amizade que vale a pena, mas que você criou uma implicância por um fato isolado. Por uma coisa assim, que tem aquilo, né? Às vezes a gente cria inimizade por uma coisa boba, cara. A gente cria uma implicância com aquele indivíduo por causa de uma coisa que ele fez, né? Pessoa, sei lá, ela sei lá, veio no púlpito, pegou o microfone, leu um versículo, explicou alguma coisa que a gente achou que era uma indireta. Pronto, dali em diante, criou-se um espírito de guerra, de briga. Deus. Sim, sim, sim. Não, mas eu também olho, mas sabe o que acontece? Porque você dá até a oportunidade da pessoa, né? A pessoa vai de novo. Não, aí volta tudo de novo. Tem que ganhar 1 milhão de vídeos. Não, mas veja. O que acontece? Limpar o coração, quando você tem um sentimento assim nocivo com alguém, a gente vai chegar nessa parte. O que acontece? Existem pessoas que realmente não vale a pena a proximidade. Não vale a pena. Porque, de fato, a pessoa não é confiável. Porque perdão... A gente não vamos se aprofundar tanto com perdão, porque perdão só já dá uma aula inteira. Mas veja, perdão não necessariamente precisa me fazer voltar a ficar próximo daquela pessoa. Não. Eu posso perdoar e me manter distante. Aí alguém pode dizer assim, não, isso não é sincero. Para perdoar mesmo, tem que estar de coração aberto e reatar a amizade. Negativo. Negativo. Perdoar, você limpa teu coração. Você é capaz de dizer com sinceridade, no meu coração, eu não tenho mais mágoa da pessoa, não desejo mal nenhum a ela, não desejo que nada de ruim lhe aconteça, pelo contrário, eu desejo que ela seja feliz e bem-sucedida. Eu só não quero me manter próximo dela, porque eu sei que ela não mudou. Ela ainda é uma pessoa que não é confiável, ela ainda é uma pessoa traíra, ela ainda é uma pessoa mentirosa. Então, por eu saber do potencial que ela tem de fazer algo contra mim, o meu coração está limpo, porém, eu não vou me expor novamente a esse tipo de pessoa.
É ela lá, eu aqui. Tem gente que tem dificuldade para separar as coisas, porque tem gente que ou se afasta por completo e continua com o coração peludo, ou a pessoa acha que tem que perdoar e voltar a se aproximar e dar chance para a pessoa aprontar tudo de novo. Não, cara. Tem que saber limpar o coração de uma forma em que você conheça o ser humano que te ofendeu, entender se vale a pena retomar a proximidade ou não. Se vale a pena estar perto novamente ou não. E tem gente que não vale a pena. E se você avaliar que não vale a pena, não tem problema nenhum você manter a tua distância. Não, olha, não, vamos voltar a ser amigo. Eu só vou entender que você me perdoou se a gente voltar a jantar junto, a almoçar junto, a frequentar... Não, negativo. Te perdoei no sentido de que eu não vou levar para a minha vida mágoa do que você me fez, rancor do que você me fez. Eu estou com o meu coração limpo, eu desejo que Deus te abençoe e que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Mas não conte comigo novamente, não. Eu confiar em você de novo, negativo. É tipo questão... Imagina, por exemplo, dívida. Você tem uma dívida, ou uma pessoa tem uma dívida com você, que você sabe que aquela pessoa, ela não paga a dívida, não é por uma dificuldade financeira, não. É porque ela é caloteira mesmo. Ela é caloteira. Ela é aquela pessoa que pega e está ostentando uma vida luxuosa sem te pagar. Bom, eu estou dizendo isso porque eu já vivi experiências desse tipo. Eu posso perdoar a dívida, mas simplesmente não emprestar mais. Não empresto. Eu posso falar, já tive situações de eu perceber que o cara está enrolando, e eu aliviar a pessoa. Eu falei, meu filho, fique em paz. Você não me deve nada. Tá aqui, ó. Fechou, acabou, você não me deve nada. Aquele dinheiro, esquece, acabou. Que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar, que Deus te abençoe de alguma forma. Por quê? Porque eu sei que aquilo que você devia me dar e não deu, Deus vai prover de outra forma. Então não vou ficar atrás de você, não. Agora, não me peça dinheiro de novo, não. Não. Porque eu já sei o caráter que você tem. Já sei a índole. Então, a dívida está perdoada, mas eu já sei o tipo de comportamento que você... A maneira como você trata uma dívida. Eu não sou assim. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu tenho uma dívida, eu deixo de comprar algo para mim para quitar aquela dívida. Como a outra pessoa não tem esse mesmo pensamento, então já vi que não é alguém que eu deva confiar dinheiro novamente. Tá? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. E a Irmandade continua. Sim, né? Pois é. E o mesmo, é importante refletir isso na igreja também, tá, gente? Eu posso considerar alguém um irmão em Cristo, mas entender que aquela pessoa não é confiável o suficiente para eu ter intimidade com ela. Posso, e não tem problema nenhum nisso, não. É meu irmão em Cristo. É meu irmão. Eu oro por você, se você quiser e puder orar por mim também. Te cumprimento, paz do Senhor para você, paz do Senhor para mim. Precisar de alguma ajuda, de algum apoio? Estou aí à disposição para apoiar. Mas não significa que porque você é meu irmão em Cristo, as portas da minha casa estão sempre abertas para você ir lá quando você quiser. Não, negativo. Jesus, ele amava todo mundo, mas curiosamente a Bíblia fala que tinha um grupinho que ele se aproximava mais. Tinha Pedro, Tiago e João. E tinha aquele grupo que ele mantinha uma certa distância. Não era falta de amor. Por quê? A gente é obrigado a amar todo mundo. Gostar, não. Eu não sou obrigado a gostar de todo mundo. Gostar é uma coisa, amar é outra. Gostar tem a ver com admiração, com apreço. Puxa, eu admiro aquela pessoa. Aquela pessoa é agradável. Aquela pessoa ela é inteligente. Aquela pessoa é bonita. Aquela pessoa é parceira. Aquela pessoa é engraçada. Isso é gostar. Eu posso amar alguém e não gostar dela. Como é isso? Eu posso amar no sentido de sempre desejar o bem, sempre querer o bem. Quando tiver ao meu alcance fazer algo para ajudar, estarei à disposição para ajudar. Mas se aquela pessoa é desagradável,
a conversa dela é desagradável, as piadas dela são desagradáveis, a companhia dela é desagradável, eu posso amar em Cristo, mas reservar uma certa distância. E dizer, olha, não vou ficar saindo com tal pessoa para cima e para baixo, não. Ah, mas é irmão. É irmão. Vamos para a igreja, a gente cultua, a gente louva, a gente adora. Mas olha, não é uma companhia que eu queira perto de mim para cima e para baixo. Isso, gente, não é inimizade. Inimizade é quando, além de não gostar, você tem esse sentimento hostil, em que tudo que a pessoa faz, você vê defeito. Aí já é outra história. Aí já é ranço. Se a pessoa está fazendo até algo assim que é legítimo, que é apropriado, e você, pela tua hostilidade, você já coloca defeito, você já critica, você já não está sendo honesto. Você já está falando o que está falando pela implicância. Uma reunião que tivemos, da congregada, de liderança, eu me posicionei dessa forma que você acabou de falar. Tem pessoas que eu deixo entrar no meu lar, mas tem pessoas que eu também tenho convivência, gosto, mas não vai entrar no meu lar. E eu me posicionei dessa forma, porque a reunião foi sobre isso. Que tem um grupo que, por exemplo, que você chega na sua casa e outro grupo que mas entra na minha casa, quem é? Claro, evidentemente. Entra na minha mesa, quem eu não, você está errada. Não, tá não. Você está se desfazendo de outras pessoas. Aí teve um irmão que falou para mim assim, e outra, você e o Leandro não concordam com o meu ministério, porque eu já é a terceira vez, por Deus do céu, que eu chamo vocês para tomar café na minha casa e vocês não vão. Algo assim, mas irmão, eu não sou obrigada na sua casa a tomar café. Eu não me sinto à vontade de entrar na sua casa. E nós não somos amigos. Para mim, ir na sua casa. Mas eu não concordo, porque 3 vezes eu te chamei, outro te chamou e você foi. Falei, então eu sou obrigada, por conta disso, eu não sou a favor do seu ministério. Você não é a favor do meu ministério, você é contra mim, no meio de todo mundo, porque você não vai na minha casa e também não me chama para mim na sua. Eu posso ser criterioso, sim. Olha esse versículo aqui, ó. 2 João, versículo 10. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Eu posso sim fazer uma distinção de quem eu entendo que é bem-vindo de estar na minha casa para uma reunião mais íntima, mais social, e quem não é, tá? É importante fazer, separar o que é comunhão e amizade. Comunhão e amizade são coisas diferentes. Comunhão, a gente tem que ter com o corpo de Cristo, com a igreja. Então, todo mundo que é meu irmão em Cristo, devemos andar em comunhão. Comunhão é servir a Deus juntos, trabalhar pelo reino juntos, servir ao Senhor, edificar um ao outro. Isso é comunhão. A amizade é o perfil da pessoa para quem eu vou contar o meu problema, para quem eu vou pedir ajuda numa situação íntima, é para quem eu vou convidar para estar na minha casa com maior frequência, para quem eu vou estar na casa daquela pessoa com maior frequência. Isso é amizade. A amizade não preciso ter com todo... Amizade não precisa ter com todo mundo, não. Eu posso, sim, ter irmão que não é meu amigo e ter irmão que é meu amigo. Eu penso dessa forma, exatamente assim. Eu penso muito que o Leandro sobre isso. O Leandro é muito coração. Filho, não é todo mundo. Não é todo mundo que a gente vai trazer. Eu observo muito as pessoas, e tem pessoas que às vezes é muito do interesse de você concordar de tudo que ela pensa, e foi igual você falou, quando a gente se posiciona dentro da igreja, e realmente a gente vira a ovelha negra, e eu acho que em vários aspectos, entendeu? Quando você se posiciona, e nessa reunião eu me posicionei, porque eu fui para tratar disso, que eu chama e um e não chama o outro, assim, mas não é sobre isso, é sobre quem eu quero para minha casa, quem eu quero comigo, porque eu acho a forma da pessoa entrar na sua casa, Sim. tem pessoas que você não surtam, e dali não passa. Sim. Né? Por isso que naquele dia eu não entrei, cara. Vamos fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente recomeça. Bom, ainda estamos falando sobre as obras da carne.
Deixa eu lembrar aqui onde paramos. Sim, mas as obras da carne estão aqui em Gálatas 5,19 em diante, né? Aí falamos de inimizade. Depois de inimizade, a gente tem aí porfia, né? Porfia. O que é porfia? Porfia tem a ver com rivalidade, discórdia. É quando você tem um olhar para outra pessoa, sempre enxergando nela um rival, como se você sempre estivesse em disputa com ela, em competição com ela. É aquele desejo assim de eu tenho que ser melhor do que fulano. Quando você tem esse sentimento assim muito recorrente em direção a alguém, isso é uma porfia, é uma rivalidade. E às vezes também ocorre na igreja, né? Quando eu olho para o outro irmão e enxergo nele uma ameaça para o meu ministério, para a minha posição, para o meu cargo, eu fico sempre naquela preocupação, eu tenho que pregar melhor que fulano, eu tenho que dar uma aula de EBD melhor do que fulano, eu tenho que tocar um instrumento melhor do que fulano, eu tenho que ser melhor do que fulano. É esse sentimento de sempre querer ser melhor do que os outros, e esse sentimento de porfia, rivalidade. É evidente que eu tenho que sempre fazer o meu melhor, mas não com o intuito de querer ser melhor do que o outro. Eu tenho que me esforçar para fazer o meu melhor, mas também celebrar a competência do outro. Então, se eu prego, eu tenho que me esforçar de pregar da melhor forma possível, mas celebrar a pregação do outro obreiro. Puxa, como fulano foi usado por Deus, como Deus abençoou fulano, e incentivar, apoiar, ajudar. Isso é um sentimento sadio. Próximo é a emulação, né? Emulações. Emulações é sinônimo aqui de ciúme, que é aquele zelo possessivo, né? Ou seja, extrapola, é quando você se sente dono da outra pessoa. É um sentimento de posse. Isso não é só em relacionamentos conjugais, não. Em amizade é assim também. Tem gente que tem um relacionamento de amizade, de proximidade com outra pessoa, e às vezes nem amizade tem, às vezes é só uma certa proximidade. Mas se outra pessoa se aproxima daquela, e pronto, já gera um ciúme. Às vezes, por exemplo, eu não tenho amizade nenhuma com meu chefe, tenho intimidade nenhuma com ele, trabalho, tá lá ele trabalhando, vida que segue. Mas se eu vejo outro funcionário se aproximando mais, eu já fico meio enciumado. Isso é uma emulação, é um ciúme, é um zelo possessivo. Depois de emulações, iras. Iras aqui, gente, a palavra grega que é usada aqui é sinônimo de explosões de ira, tá? Ou seja, não é simplesmente você ficar irritado com algo. Até porque se fosse assim, todos nós aqui seríamos carnais, né? Lembra que a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Então é permitido sim ter ira. Mas a ira como obra da carne é explosão de ira. Ou seja, é a pessoa que quando irritada, ela perde a razão, perde domínio, perde equilíbrio. Ofende, xinga, agride, briga. Esse tipo de explosão de ira é que é obra da carne. Depois da ira, peleja. Peleja aqui também em algumas traduções aparece como discórdia. A palavra grega que é usada aqui é sinônimo de ambição. Ambição egoísta. Por que está aqui traduzido como peleja? Porque é aquela ambição que faz eu querer passar por cima dos outros. Sabe aquela pessoa que tem um alvo? Eu quero ser chefe daquele setor. Aí, para ser chefe daquele setor, ele está disposto a passar por cima de quem for, atropelar, falar mal de quem for, arrumar briga com quem for, para alcançar o objetivo dele. Isso é uma ambição egoísta. A gente pode, evidentemente, desejar uma posição melhor, um cargo melhor, uma atividade melhor, uma porta melhor. Mas isso não deve nos levar a ter um sentimento de porque eu quero, eu tenho um objetivo, eu tenho que passar por cima de todo mundo, puxar o tapete dos outros, falar mal dos outros só para eu alcançar o que eu quero. Isso é peleja. Não. Você tem algum sonho? Sonho em ter tal profissão. Na igreja, vamos colocar na igreja. Eu me sinto
chamado por Deus para ocupar tal cargo na igreja. Cara, se Deus te chamou e te capacitou para aquilo, Ele vai criar a situação para te colocar ali. Você não precisa puxar o tapete de ninguém, brigar com ninguém por causa de cargo. Fica na sua. Ah, Deus te chamou para pregar? Prega. Ah, mas lá na igreja não me dão oportunidade. Prega fulano, cicrano. Eu tenho que mostrar que eu sou melhor. Eu tenho que me mostrar para ganhar a oportunidade de pregar. Tira isso da cabeça. Se você foi chamado para pregar, Deus vai te dar o público certo para te ouvir. Na hora certa, no momento certo. Deus vai te colocar onde você tem que falar. Até porque, se você foi chamado para pregar, o maior interessado que você pregue é Deus. Porque é Ele que te dá a mensagem para pregar. Então, Ele vai te dar as circunstâncias para isso. Depois de peleja, dissensões é a promoção de desavenças. É aquela pessoa que promove desunião, né? Que faz um não se dar com o outro. É aquele leve trás, né? Tem dois amigos ali, ele não se contenta com aquela amizade, vai lá e semeia alguma coisinha e coloca um contra o outro. Isso é diabólico. Pessoas assim são diabólicas. Elas promovem desavença. Isso é sentimento de dissensão. Assim, a pessoa chega pra mim e fala assim, poxa, a Tita bem falou mal de você. Não, tem que usar a Tita porque ela tá aqui. A Tita bem falou mal de você. Eu já falo assim, e o que você fez? Porque se você é meu amigo, certo? Você é meu amigo. E alguém fala mal de mim pra você, o que você fez com essa pessoa? Você me defendeu? Você fez alguma coisa? Não, você veio trazer aquilo que ela falou, eu não quero saber. Entendeu? Eu penso assim, não vem me falar. Eu quero que você me defenda lá. Olha, não fale assim, não é bem assim, não é isso, não sei o quê. Você escutar tudo, aceitar tudo e vir me contar que a pessoa falou, pensa que eu vou lá falar assim, a Tita falou mal de mim? Não vou. E pensa que eu vou ficar chateado com a Tita porque ela falou? Não, eu vou ficar chateado com você. Entendeu? Porque a pessoa, você está falando da Rosana e Rosângela, não vem quer falar bem. Pois é. O que acontece? Tem gente que promove essa desavença. Ela incita desavença, ainda que ela mesma não traga para ela nenhum cúmplice, nenhum apoio. O prazer dela é só que vocês duas não sejam mais amigas. A próxima obra da carne vai além, que é o heresia. Heresia aqui não é só a questão religiosa de falsa doutrina, não. Heresia aqui é o partidarismo, é a facção. Ou seja, é eu promover uma discórdia em que eu reúno comigo um grupo separatista. Então eu estou numa igreja, a igreja está aqui a galera, o herege, o faccioso, é aquele que vai sair daqui, chamar um grupinho consigo para ir para outro lugar. Isso é perigoso. Você está insatisfeito com algo e quer seguir outro rumo? Vai sozinho, cara. Não precisa chamar ninguém, não. Segue teu rumo, vai sozinho. Deus te deu direção para ir para outro lugar? Vai para outro lugar. Só que tem gente que promove a facção, né? O partido. Pois é, reúne pessoas consigo, que promove aquele tipo de desavença e discórdia, e a partir dessa desavença, dessa desunião, a pessoa vai lá e cria o seu partido, a sua facção. Nós, gente, temos que procurar, na igreja, sempre promover a unidade. Sempre promover a unidade. Só que um dos maiores desafios a promover a unidade é quando as pessoas não procuram alguém que reconcilie. As pessoas procuram um cúmplice, né? Por exemplo, eu estou com um problema com o Genilson. Aí eu vou até a Rosângela. Em vez de eu esperar que a Rosângela nos ajude a nos reaproximar, às vezes eu procuro ela para ela ficar do meu lado. Estou te contando isso aqui, mas a minha intenção é ela me dar razão e ser a minha cúmplice. Pois é, e assim eu vou disseminando isso na igreja. Vou falando com A, B, C, D e E,
vou contando aquele probleminha que eu tenho com o Genilson, mas eu estou contando para as pessoas para que elas tomem o meu partido. Isso é facção, gente. Se você tem um problema com alguém e precisa que uma terceira pessoa promova a paz, você tem que dar a essa pessoa a isenção de ela promover a reconciliação sem tomar partido de lado algum. O melhor exemplo é esse aqui, ó. Filipenses capítulo 3, não, capítulo 4, versículo 2. Olha o que diz, ó, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Evódia e Sintique eram duas irmãs que não estavam se dando. Aí Paulo vai pedir ajuda para um terceiro irmão. Versículo 3. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ou seja, Paulo está pedindo para uma terceira pessoa se meter, entre aspas, naquela situação para ajuntar as duas. Por isso que ele diz, ó, eu rogo a Evódia e a Sintique. Olha, pelo amor de Deus, gente, vocês precisam se unir. Aí manda um recado para outro irmão. Ô, outro irmão, ajuda as duas a se reconciliar. Para esse outro irmão ajudar, ele não tem que tomar partido de lado algum. Ele tem que promover a união. Às vezes, alguns problemas na igreja se amplificam porque nós mesmos que estamos com um problema com alguém, a gente impede o trabalho do reconciliador. Porque a gente acha que para todo mundo que a gente conta o problema, essas pessoas têm que se tornar nossas cúmplices. E não é. Se você está com um problema com o irmão na igreja e conta para mim, o meu dever não é tomar o seu partido, não é falar, cara, você está certo, hein? Pô, aquele irmão lá, um sem vergonha. Não, cara, não é esse o meu papel. O meu papel é ouvir o seu lado, beleza, ouvir o que você tinha a dizer, agora eu vou conversar com outro fulano, quero entender agora o lado dele da história. Vou lá conversar com outro fulano, ouvir os dois lados, agora sim eu posso tentar reconciliar os dois. Posso entender se tem uma parte que está mais certa ou menos certa, se tem alguma coisa que dá para dialogar, para conversar. Por quê? Porque o meu objetivo, eu que não estou envolvido na briga, o meu dever como irmão em Cristo é reconciliar. É juntar você com ele, não é ficar do seu lado nem ficar do lado dele. É reconciliar. Só que tem gente que não vê isso com bons olhos. Porque se ela conta para mim o problema e eu já falo para ela, olha, eu vou lá conversar com fulano, ela já fica com a má impressão de mim. Ela já fica pensando lá, já vai lá se juntar com outro, já vai lá dar apoio ao outro. Não é dar apoio a ninguém, é entender os dois lados da história e procurar reconciliar. A pessoa que pratica aquela obra da carne, da heresia, da facção, ela não promove reconciliação. Ela afasta o grupo, né? Separa o grupo para fazer o partido dela. E aí a gente não está procurando união, a gente está procurando nosso partido. Isso é problemático. Semana passada, uma menina me chamou, uma amiga minha, né? Falou que está muito triste que uma pessoa falou mal dela. Falou, não era nada grave, mas falou mal dela, estava triste. Aí eu fui e falei assim para ela, poxa, mas essa pessoa fala tão bem de você. Eu falei, pô, nunca ouvi ela falar isso de você. Ela fala bem de você. Aí mas ela falou, todas as vezes que ela estava perto de mim, ela sempre falou bem de você. Então, aí ela ficou quieta, eu vi que ela ficou meio, assim, já saiu um pouco da impressão, será que ela falou mesmo mal de mim? Pois Eu é. falei, pô, amiga, toda vez essa pessoa fala bem de você, ela te coloca pra cima, eu nunca ouvi ela falar isso de você, não. Aí eu percebi que ela já ficou, tipo, ela não ouvi não, mas só hoje eu ouvi essa pessoa falar dela. Eu não ouvi, mas só que não era o momento de eu falar ela. Sim. Tem que ter esse feeling também, né? De Não, eu tô falando. Quem ouviu, às vezes, foi até um desabafo, não foi uma coisa que penetrou, não enraizou, mas foi um desabafo que eu não gostei quando o fulano fez isso. Um desabafo. Mas aquilo ali penetrou no outro ouvido, já saiu como uma... tomou como uma... Pois é. E aí já está contaminando. Quer dizer, já virou um círculo de fofoca. Às vezes não é nem aquilo.
Por isso que é ideal ter cristãos na igreja que tem um ministério da reconciliação, que é bíblico, 2 Coríntios 5. Ou seja, promover reconciliação, não promover mais briga e discórdia. Eu não quero dizer quem está certo ou está errado. Eu quero que a gente chegue a um denominador comum, a um consenso, para a gente poder se reunir, não se afastar. Tá? 5:21, melhor, Gálatas 5:21, né? Próxima obra da carne, aí começa aí, inveja. Inveja não precisa nem de explicação, né? É aquela coisa mesmo de a pessoa, ela não fica satisfeita com a conquista do outro, o bem do outro, a posição do outro. Não é inveja você desejar uma coisa que uma outra pessoa tem. Às vezes a pessoa tem algo, comprou algo, experimentou algo e você viu que aquilo ali, puxa, eu acho que eu gostaria também de ter esse objeto, essa coisa. Normal. A inveja é a insatisfação com o sucesso do outro, né? A pessoa, sei lá, Ela não quer o que você tem, ela só quer que você não tenha. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Você já fala assim, pô, Yuri, outro carro de mesmo, cara. Acho que quando eu for comprar um carro, vou comprar um carro igual o teu, não sei o quê. Isso não é inveja. Não é, entendeu? A inveja é, o Yuri não tinha que ter esse carro. E quando você compra, te dá um parabéns, tá se corroendo, não fala nada. Tá querendo matar isso. Cara, tu comprou uma coisa, a pessoa não te dá a pessoa é. Cara, tipo assim, não te dá um parabéns. Sim. Não esboça nada. Você consegue sentir assim a reação da pessoa, né? A pessoa, ela mesmo, e às vezes até a pessoa fala alguma coisa, mas você percebe que ela não está falando com aquele calor, com aquela alegria, com aquela satisfação, né? Às vezes você sente um tom de ironia, às vezes você sente uma frieza no falar dela. Inveja é uma coisa que, assim, é uma coisa, a Bíblia fala que a inveja é podridão dos ossos. Então, quando eu não sou capaz de ter alegria com a conquista do outro, com a felicidade do outro, isso me adoece. Por quê? É muito bom eu me alegrar, é bom a gente se alegrar em qualquer situação. Então, quando uma pessoa conquista algo e está feliz, é mais um motivo para eu me alegrar. Se eu não me alegro, eu fico me corroendo com a conquista do outro. Isso só me adoece. Então é melhor me alegrar com a conquista do outro. Né? Eu tive uma experiência muito interessante lá na América. Eu acho que eu fui um dos primeiros a ter um carro, né? Chegar lá, funcionário, comprou um carro, outro comprando. Todo mundo vindo cumprimentar. Pô, tio, parabéns, tá com um carro novinho aí, tá tirando onda. E eu sempre falei pra pô, vai chegar bem, vocês têm que comprar carro, cara. A vida não é só ficar bebendo, muitos bebi, ficar na bagunça, não, carrinho pra vocês. Aí teve um rapaz lá que trabalhava atrás de outra turma. Aí ele fez questão de me esperar sair, falou, tio, vem cá. Aí eu fui lá ver, olha o meu carro, senta aí. Senta, meu bom, tio, filho, é bom. Pô, tio, mas eu vi ali, tu orou nele. Pois é. Tem suas conquistas pessoais. Tem uma casa, é um carro, sai com a mulher já, cumprimentar, Pois é. Assim, por isso que às vezes até para a gente testemunhar algo, a gente tem que ser bem seletivo no que vale a pena testemunhar, no que vale a pena contar para as pessoas. Tem muitas conquistas que sinceramente nem vale a pena, porque você mais provoca inveja do que satisfação. Então tem coisa material, por exemplo, que eu adquiro, que eu vivencio, cara, que fica comigo, fica entre eu e a minha esposa e pronto. Nem vale a pena postar lá no Facebook, no Instagram, porque a reação, em vez de ser favorável, positiva, é mais uma reação negativa. E Eclesiastes fala sobre isso, né? Eclesiastes fala sobre a vaidade que é a gente conquistar algumas coisas que, na verdade, só serve para a inveja do outro. Não serve para agregar, para fortalecer, para animar. Quando eu troquei de carro agora, a primeira coisa que eu e o Leandro não vamos postar. Não vamos, porque às vezes tem algumas pessoas que te dão parabéns, mas tem outras que a maioria não. E falando nisso, eu tenho um amigo que o sonho dele era fazer uma festa
uma festa bem bonita. Cara, aí na hora da festa, vamos chamar, e eu tava lá, eu falava, cara, tu tá lindo, tá lindo. Tipo assim, ó, cara, tá tudo perfeito. No outro dia de manhã ele me mandou um texto, ele falou assim, a felicidade que você estava por mim era nítida. Todo mundo perguntava quem era aquela menina que tava lá, caraca, tu tá lindo, isso aí, não sei o que lá. E quando ele me mandou o texto, eu chorei, porque ele falou assim, cara, era nítido a tua felicidade por você ver o ar, é algo que eu queria muito ter, era proporcionar para minha vida. Então, assim, é muito bom quando a gente pode, ajudar a gente de uma forma. O sonho deles era viajar de avião e eu me incentivo, eu ficar, viagem, parcele 10 vezes, mais vai, vocês merecem. Sim. E no aniversário dele sempre fala, e a esposa dela, pô, vocês foi a pessoa que incentivou, a gente fez nossa primeira viagem. Então, eu acho que é isso. A gente poder torcer, porque um dia torceram por mim, entendeu? Pouco tempo, é só para resumir, pouco tempo uma amiga minha, ela estava com o carro dela muito ruim mesmo, assim, toda hora quebrando, ela falou assim, cara, preciso comprar um carro, mas não tenho como comprar um para ele. Toma meu CPF aí e vai lá, fala, minha amiga, né? Não vou fazer isso com qualquer pessoa, vai lá ver se a prova. Aí ela tipo, vamos bloquear a prova, fui para concessionária 9 horas da manhã. Cheguei em casa 4h30 da tarde, porque a burocracia. E assim, ela me mandou mensagem e falou assim, cara, ninguém faz isso. Eu falei, realmente, ninguém faz isso, porque é 48 vezes de preço. Mas assim, eu vi que ela precisava. E um dia uma pessoa fez isso pelo Leandro, tirou o carro para ele. Então hoje eu posso tirar um carro para uma pessoa, eu não medi esforços para me fazer isso. E eu fiz. Assim, sendo bem sincero, um dos maiores prazeres que eu tenho assim no cotidiano é mais fazer algo por alguém do que propriamente por mim. Eu não digo isso por hipocrisia religiosa, não. Eu me sinto mais satisfeito, eu tenho uma alegria interna maior quando eu ajudo alguém a conquistar uma coisa do que propriamente quando eu conquisto. Então, eu já tive muitos amigos e muitas amizades de pessoas que eu sondava assim qual era o sonho da pessoa, qual era o desejo da pessoa. E aí, quando estava ao meu alcance fazer, eu ia lá e ajudava a pessoa de alguma forma. Teve, por exemplo, uma jovem que, na época, eu e minha esposa estávamos conversando com ela e ela disse que nunca tinha ido ao cinema. Coisa simples, nunca tinha ido ao cinema. Com mais de 20 anos de idade, nunca tinha ido ao cinema. Eu falei, a gente vai promover isso para ela. Aí já pensei, tem que ser o cinema, né? Para ela já ter aquela impressão assim mais bacana. E aqui perto, aqui na Zona Oeste, um dos cinemas assim, que tem uma sala de cinema bem bacana é ali no Guadalupe, que é uma sala bem grande. Aí levamos ela lá. Cara, quando a gente passou pelo rapaz do bilhete, né? E entrou na sala, que ela viu aquele tamanho de tela. Eu não olhei para a tela, eu olhei para ela. Quando eu olhei para ela, deu para ver o olho dela brilhando e a lágrima já caindo. Cara, aquilo ali, para mim, já deu. É uma satisfação maior ver ela realizando o desejo dela do que propriamente eu. Eu já tive uma vez, numa festa de aniversário, em que a gente estava na mesa, aí tava umas 4, 5 pessoas na mesa. Aí tinha uma amiga minha, assim, sentada ao lado, e aí ela comentou assim, cara, eu nunca fui na região dos lagos, nunca fui lá. Aquela região, né, Cabo Frio, aquela coisa toda, nunca fui lá, queria tanto fazer um... Aí ela especificou, o meu sonho é conhecer Arraial do Cabo. Eu queria muito passar, um fim de semana no Arraial do Cabo. Eu sei, pela condição dela, que ela não tinha condições de ir. Enquanto ela estava falando comigo, a minha mente já processou. Como é que eu vou fazer para realizar esse sonho? Aí eu lembrei de uma agência que faz vários bate e volta. Na hora que ela mudou de assunto, começamos a conversar de outra coisa, eu estou aqui no celular resolvendo. Fulano, tal, viagem para tal lugar. Aí comecei a soltar esse direto. Na data tal, você tem alguma coisa para fazer? Ela nem ciente do que era, né? Não, eu tô desocupado em tal dia. Tá, eu estou aqui resolvendo. Aí do nada comecei a pegar os dados dela, sem ela saber também. Nome, CPF, RG. Chegou no final,
Falei, amiga, espero que você goste, mas eu comprei uma viagem para você. Você vai conhecer Arraial do Cabo no dia tal do mês tal. Aí mostrei a conversa para ela. Tá aqui, ó. É essa agência, já passei seus contatos, eles só vão entrar em contato com você agora para confirmar algumas coisas, mas já está tudo resolvido. Cara, na hora ela se desmanchou, né? Por quê? Porque, tipo assim, a satisfação de ver o outro conquistar, para quem tem essa alegria de salvação no coração, cara, é suficiente. É mais valioso do que a própria conquista. Por isso que a pessoa invejosa, ela acaba passando mal. É a podridão dos ossos. Porque ela se furta o prazer de se alegrar, de ser feliz, né, com a conquista do outro. A gente não é feliz só com a nossa conquista, a gente também é feliz com a conquista do outro. Depois de inveja tem homicídio. Homicídio, como a Bíblia fala, né? Quem odeia o irmão já é um homicida. Então, é o ódio que você tem contra uma pessoa. Bebedice, também, obra da carne, né? A pessoa se envolve com a embriaguez. E glutonaria, também é uma outra obra da carne que é importante comentar. Não apenas isso. Porque geralmente as pessoas pensam glutonaria apenas como comer excessivo, né? Comer excessivamente. Só que nos tempos do Novo Testamento, glutonaria, a palavra grega que é usada aqui, se referia a festas, que eram festas regadas a muita comida, muita bebida e muita coisa desenfreada. Orgias, coisas que faziam os jovens ficar fora do controle. Ou seja, a glutonaria da Bíblia é tipo um baile de favela, onde os jovens estão ali reunidos com a disposição de passar a madrugada inteira dançando, se prostituindo, comendo, bebendo. E aí, por que é importante explicar o sentido da palavra glutonaria? Porque nem sempre o jovem, por exemplo, que passa num baile a madrugada inteira dançando, fumando, se drogando, talvez ele nem coma tanto. Talvez ele nem vai encher a pança de tanta comida. Não, pelo contrário, às vezes ele nem come nada. Mas a glutonaria não é especificamente o comer. É essa bagunça. É a bagunça de estar num ambiente em que você só fica naquela confusão, naquela gritaria, naquelas músicas de letra terrível, em que você está naquele ambiente, está curtindo aquele ambiente e dá 7 da manhã, 8 da manhã, você ainda está ali naquele ambiente. Isso é glutonaria. Pois é. Eu às vezes via Balanço Geral, aquele programa da manhã, não lembro o nome agora, na Record. É o da manhã, é o que começa tipo 6h30 da manhã, na Record. Aí, geralmente, quando eu vejo segunda-feira, cara, segunda-feira, 7 horas da manhã, vai lá o helicóptero filmar Parque União. Cara, o baile ainda rolando, cara. Pois é. Ano novo, o cara fica a madrugada inteira naquela bagunça inteira, naquela gritaria inteira, naquela orgia inteira. Isso também é glutonaria, tá? Não é só o comer excessivamente. Então, seria um ambiente que você fica se alimentando mentalmente com aquele corpo. Também é uma boa definição. Por quê? Porque a pessoa está ali consumindo o que não presta. Ou seja, ela é o engordar só, não apenas de comida material, mas é o engordar de satisfazer a carne, de tanta podridão que você está ali envolvido. Na música, na dança, na comida, na bebida, na droga, no cigarro, aquela coisa toda a pessoa está consumindo, tudo quanto é lado. Bebe aqui, se prostitui ali, se droga colar. Isso tudo, glutonaria, obra da carne, tá? Então, pode colocar aí na conta da glutonaria. Bloco de carnaval, baile de comunidade, rave, esses ambientes assim que a pessoa ela passa dos limites da diversão. Porque uma coisa é você se reunir com amigos para você se divertir. Outra coisa é você
virar uma madrugada inteira só nessa busca desenfreada por diversão, por prazer, por satisfação, e no dia seguinte você ser levado carregado para casa. Isso é glutonaria. Tá bom, gente? Agora também não para por aí, né? Porque tem coisas semelhantes. Pois é. Essas coisas semelhantes é que pega. Pois é. Pois é. Não, porque, olha só, bebedices. Não é a pessoa que tomou um cálice de vinho, um copo de vinho. Bebedice. A irmã que gosta de uma dose. Só para esquentar, né? Eu não bebo. Só Eu bebo. Se eu bebesse, eu falo, ó, eu bebo. Eu não bebo, mas eu digo assim, a pessoa, porque tem pessoas que moram em locais frios, realmente tomam um vinho lá, mas não é essa bebedice. Assim, vamos lá. Tentar resumir isso rapidinho. De fato, o que a Bíblia condena assim, taxativamente é a embriaguez. Isso é fato. Por outro lado, o que exatamente é embriaguez? Porque o sentido bíblico da embriaguez é a perda da sobriedade. E aí vem o próximo questionamento. A partir de que dose a pessoa perde a sobriedade? Isso depende do tipo de bebida e do tipo de pessoa, porque cada pessoa tem um organismo, tem um peso, uma altura que reage diferente, né? Mas, por exemplo, para dirigir, você já perde a sobriedade com uma quantidade bem pequena, bem pequena. A pessoa, ela se sente ainda apta para fazer tudo, mas o reflexo dela já não é o mesmo. A capacidade dela de tomar algumas decisões já não é a mesma. Só por aí, a gente já pode concluir que, apesar de a Bíblia proibir taxativamente apenas a embriaguez, eu, particularmente, acho difícil uma pessoa se habituar a beber moderadamente e nunca perder a sobriedade. Porque, como eu disse, às vezes um copo, dependendo do tipo de bebida, do tipo de pessoa, já é suficiente para fazer com que ela já não tenha tanto domínio assim do que ela está fazendo. E isso é hora da pinga. É hora do cálice. É hora do cálice. E assim, aí alguém vai dizer, lá no Antigo Testamento, as pessoas bebiam vinho normalmente. Só que tem algumas considerações a fazer. Primeiro, apesar de Deus tolerar o consumo de vinho no Antigo Testamento, na bebida fermentada em geral, existiam algumas pessoas que não podiam beber de jeito nenhum. Nazireu não podia beber. E o sacerdote, enquanto exercia o sacerdócio, não podia beber um tiquinho sequer. Então vamos nos colocar na nossa posição. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. E o nosso sacerdócio, ele não tem hora de começar e terminar. Nós somos sacerdotes o dia inteiro. Ou seja, o dia inteiro nós temos que estar prontos e preparados para exercer nosso ministério, que seja interceder por alguém, orar por alguém ou cumprir algum ministério específico. Outro ponto é que a bebida alcoólica dos tempos bíblicos tinha um teor alcoólico muito menor do que hoje. Nos tempos bíblicos, o vinho ele era diluído em várias porções de água. Então a bebida ficava bem mais leve do que é a bebida hoje. Então, gente, assim, de fato, repito, a Bíblia proíbe taxativamente a embriaguez. Ela não fala diretamente que é proibida a pessoa beber moderadamente. Por outro lado, pessoas que têm o hábito de beber moderadamente, eu desafio a pessoa provar que ela nunca perde a sobriedade, nunca bebe um tiquinho a mais do que deveria. Tenta provar, não vai conseguir. Aí vem o argumento, né? Porque tem gente que mora num lugar frio, né? Pelo amor de Deus, gente. Não tem chocolate quente em casa não, gente? Pois é.
Eu vou uma pessoa que sou menino, então no começo era aquilo que você falou, no começo demorava, pegava, bebia pouco, depois vou ficando diário. Começou no final de semana, depois passou a ser todo dia. Todo dia eu bebia, uma por causa do filho. Depois passou a beber porque para calor. Eu não tinha desculpa, o motivo era para beber. Só que chegou uma época que eu perdi o controle. Pois é. Porque quando eu ficava embriagado rápido, já teve dia de eu ficar mesmo, nem me lembrar que eu fui na cama. Quando eu viajei a Israel, chegamos em Jerusalém numa sexta-feira à noite, o início do Shabat, né? A gente já estava uma semana de viagem, aí chegamos em Jerusalém. Quando chegamos, aí a equipe que conduziu lá a caravana propôs um brinde, né? Vamos brindar porque chegamos em Jerusalém. Aí tinha o grupo dos conservadores, né? Mais tradicionais, e tinha o grupo mais liberal. A galerinha mais liberal brindou com um cálicezinho do tamanho do cálice da Santa Ceia, de vinho alcoólico. E o restante da galera, que eu me enquadro, fomos do suquinho de uva, normal. Então, assim, por que eu estou citando esse exemplo? Porque no meio evangélico a gente convive com pessoas que têm pontos de vista diferentes, né? Tem vários evangélicos que acham que não tem problema nenhum. Então, a gente tem que ter maturidade também para lidar com o diferente. Se você é do grupo que não bebe nunca, em nada, mas tem algum irmão lá da igreja presbiteriana, lá da igreja tal, fulano de tal, que ele acha que pode beber moderadamente, é importante de não pré-julgá-lo, de não rotulá-lo, de entender que ele tem um pensamento diferente sobre isso, apesar de que quem tem a responsabilidade de não causar escândalo é ele. Porque a Bíblia fala, Paulo diz em Romanos 14, eu não vou comer carne nem beber vinho se isso escandalizar o meu irmão. Então, quando algum pastor amigo meu, que gosta de tomar um cálicezinho, resolve me convidar para jantar, alguma coisa, já avisa, olha, eu vou ficar escandalizado. Então, por favor, não coloca ninguém aí, não. Já avisa. Mas também não reprimiu. Não, vai lá, fique à vontade. Enfim, vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente fala sobre as consequências do pecado e a tentação, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus.